vocês puderam observar, né, que nesse vídeo ele faz uma explanação, uma explicação, né, das provas e expiações e que nós não podemos interrompê-las, né? Elas são importantes. Então vamos ver um pouco do que é, esse texto traz sobre esse assunto. Então, na questão 167 do Livro dos Espíritos, está lá dizendo assim, a pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Aí a resposta é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça, né? Então, no contexto da doutrina espírita, as provas e expiações, elas são conceitos fundamentais que explicam os desafios e as adversidades enfrentadas durante a nossa jornada terrena. Avançaremos para a intrigante ideia de que escolhemos nossas próprias provas antes de reencarnar e como as expiações servem para corrigir erros de vidas passadas e como essas experiências catalisam nossa transformação pessoal e espiritual, conduzindo-nos então, né, a um crescimento significativo. Quer dizer, todo esse processo reencarnatório, ele exige ou nós pedimos para que nós possamos passar por essa depuração das falhas que cometemos nas vidas anteriores, né? E aí, definindo então provas e expiações na doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita, as provas e expiações, elas são entendidas como oportunidades essenciais para o desenvolvimento e purificação do espírito. Uma prova é uma situação difícil, mas escolhida pelo próprio espírito quando estava na erraticidade, quando estava no plano espiritual, através da qual tem a oportunidade de demonstrar sua fé, perseverança e capacidade de superar desafios. Então nós pedimos esses desafios, tá? No caso daquele menininho do vídeo ali, né? Ele pediu esses desafios, mas quando encarnado, ele não os cumpriu, né? E buscava ali, no caso, o próprio suicídio. Mas vamos entender um pouco melhor. As provas podem variar amplamente, desde desafios profissionais até dilemas morais e perdas pessoais, né? Provas. E as expiações, por outro lado, são vistas como consequências diretas de atos cometidos em existências passadas. Então, são essencialmente dificuldades que o espírito enfrenta para corrigir falhas e pagar pelos erros cometidos anteriormente. É isso que ele quis dizer lá atrás, né? Este conceito está profundamente ligado à lei de causa e efeito, né? Que nós já conhecemos, nós já estudamos, né? Planta uma semente doce e colherás um fruto doce, né? Que sustenta, né? Que todas as nossas ações têm consequências que devemos enfrentar, seja nesta vida ou em futuras reencarnações. Então, tudo que fazemos, nós vai ter uma consequência, né? Lei de causa e efeito. A questão 264 do Livro dos Espíritos, ela nos mostra o seguinte, ó: como o espírito escolhe as provas que queira sofrer, né? Como é que o espírito escolhe? Então ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa, né? As faltas cometidas e expiação, elas são de faltas de vidas anteriores. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos
e má aplicação, a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem, desculpa, muitos finalmente se decidem a experimentar as suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, mesmo que essa escolha seja por uma vida de dificuldades, né, por privações e tal, ou que a escolha seja de uma vida mais tranquila, banhada pela luxúria, tá? Todas elas vão exigir um comportamento adequado para que você possa evoluir, crescer, né? E reunir suas forças para vencer essas lutas que terão que sustentar, que terão que ser superiores, ser assim, não darem oportunidade para os vícios, para os erros cometidos anteriormente. Então, as escolhas, não importa quais elas sejam, mas todas elas serão feitas para a evolução e o crescimento do espírito. Ambos, provas e expiações, são fundamentais ao espírito encarnado, porque proporcionam a chance de evoluir, de aprender com os erros passados e fortalecer as suas virtudes. Essa visão destaca a justiça e a misericórdia divina, onde cada espírito, independentemente de seu estágio evolutivo, é dado o meio para progredir em direção à perfeição espiritual. Então, a misericórdia divina, tá? Ela oportuniza todos os espíritos, independente do grau evolutivo em que ele se encontra, para que ele possa alcançar a perfeição espiritual. Então, exemplos de provas e expiações. Então, de acordo com a doutrina espírita, as provas e expiações que um espírito enfrenta em sua jornada evolutiva podem ser divididas em diferentes tipos, dependendo do seu propósito e das lições que visam ensinar. Então, aqui estão alguns poucos exemplos. Provas morais, por exemplo. Então, envolvem situações que testam as virtudes e o caráter do espírito, como enfrentar a tentação de atos egoístas ou lidar com sentimentos de orgulho, inveja e ciúmes. Essas provas visam o fortalecimento moral e a superação destas más inclinações, né? Então, um exemplo aqui pequeno de provas morais. Provas físicas, né? Aquela do menininho do vídeo é uma prova física, né? Relacionadas a desafios que envolvem o corpo físico, como doenças, deficiências ou dificuldades materiais. Esses desafios servem para testar a paciência, a resistência e a fé do espírito, promovendo então a compreensão da transitoriedade da matéria, né? A, a matéria, ela é degenerável, né? Mas o espírito é eterno, tá? Então, as provas físicas da encarnação elas vão servir, assim como as provas morais, para a depuração do espírito. Tá? Expiações coletivas, né? São ocorrências em que grupos de espíritos passam por experiências difíceis juntos, como em desastres naturais, né? Essas tragédias, né, que acontecem, ou guerras. Essas expiações podem ser resultado de débitos coletivos de vidas passadas, onde os espíritos envolvidos têm a oportunidade de reparar erros cometidos em grupo. Então, todo o grupo expia, né? Todo o grupo passa por provas, que são as provas coletivas. E as expiações individuais. Então, estas são situações específicas, destinadas a reparar faltas graves cometidas por um espírito
em existências anteriores. Exemplos incluem sofrimentos intensos, dificuldades interpessoais ou desafios emocionais, que demandam grande esforço para o crescimento e a redenção espiritual, tá? Então, voltando àquela prova lá daquele menininho, né? Aquela era uma expiação, né? Uma prova individual, uma prova física e uma expiação individual. E provas de afeto, que são as uniões antipáticas, né? Todos nós sabemos ou já tivemos contato com coisas desse tipo, né? Situações em que o espírito deve lidar, perdão, com relacionamentos difíceis, como a convivência com pessoas que lhe causaram sofrimentos em vidas passadas. Essas provas visam o desenvolvimento do amor, do perdão e da compreensão. Então, esse relacionamento afetivo obriga para que você possa depurar as falhas passadas, né? Que possamos depurar essas falhas, obriga o desenvolvimento do amor, do perdão, da compreensão. Então, esses tipos de provas e expiações estão interligadas, né? Estão interligados com o propósito evolutivo do espírito, onde cada experiência oferece uma oportunidade única de aprendizado e aperfeiçoamento moral e espiritual. E a escolha das provas antes da reencarnação. Já falamos um pouquinho, né, lá atrás, com aquela questão do Livro dos Espíritos. Agora a questão 258, ela pergunta assim: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí a resposta vem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Então, também, né, neste momento, na erraticidade, o livre arbítrio também é exercitado, né? Porque você pode escolher por quais provas que você vai querer passar. Só que elas são sempre com o objetivo da depuração do espírito. Um dos aspectos mais fascinantes da doutrina espírita é a ideia de que os espíritos, antes de reencarnarem, participam na escolha das provas que enfrentarão então em sua próxima vida. Esse processo, ele não é arbitrário, mas sim uma decisão consciente feita com o auxílio de mentores espirituais que ajudam a definir os desafios que serão mais úteis para o crescimento e evolução do espírito. Então, não é um negócio aleatório, existe, tá, o auxílio dos mentores espirituais para fazer validar aquela encarnação, objetivando esse aperfeiçoamento, né? Essa escolha é baseada no conhecimento das fraquezas e necessidades evolutivas do espírito. Por exemplo, um espírito que necessite desenvolver maior compaixão pode escolher reencarnar em uma situação que exija esse atributo, como cuidar de uma pessoa doente ou viver em condições de pobreza. A ideia é que, enfrentando tais provas, o espírito possa aprender lições valiosas e avançar em seu desenvolvimento moral e espiritual. Então é importante destacar que, apesar dessa escolha prévia, o livre-arbítrio desempenha um papel crucial durante a vida terrena, porque ele vai estar presente tanto lá na erraticidade, quando você estiver fazendo o seu planejamento reencarnatório com o auxílio dos mentores espirituais, mas encarnado também você tem o direito do livre-arbítrio. Então você pode escolher entre o bem e o mal.
entre evoluir ou se manter estacionado, ou talvez até mesmo, sei lá, regredir. Diz que nós nunca regredimos, né? Mas podemos evoluir mais se usarmos o livre-arbítrio da maneira correta. Então, o espírito tem sempre a liberdade de escolher como responderá às circunstâncias, podendo acelerar ou retardar, né, o seu próprio progresso espiritual, com base em suas decisões e atitudes frente às provas escolhidas. Então, daí surge a transformação e o crescimento através da prova, passo a passo, estágio após estágio, encarnação após encarnação, nós vamos nos depurando e vamos chegando aos níveis mais avançados da espiritualidade, né? Provas e expiações compreendendo os desafios e oportunidades na jornada. Na questão 998 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Está falando da expiação. Então, diz assim a resposta: a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito, né? Vocês lembram da última palestra que nós falamos alguma coisa sobre o umbral, né? Que os espíritos às vezes estão ali até meio perdidos e tal, mas sempre com o apoio para que eles possam aprender e querer evoluir, né? Então, as provas são vistas não apenas como desafios, mas como verdadeiras ferramentas de transformação e crescimento espiritual. Cada prova enfrentada é uma oportunidade para o espírito desenvolver novas habilidades, fortalecer virtudes e superar limitações que anteriormente poderiam parecer intransponíveis. Então, na erraticidade, o espírito busca por conhecimentos e tem contato com diversos mentores para se prepararem para as provas escolhidas durante a vida terrena. E aí fica assim: provas relacionadas à perda, ao desapego, à paciência e à perseverança, por exemplo, ensinam o espírito a valorizar aspectos mais profundos da existência, além dos apegos materiais e temporais. Tá? Então, as perdas, o desapego, paciência, perseverança, né, são provas que ajudam muito no crescimento moral e espiritual. Então, corrigindo erros do passado através das expiações. As expiações na doutrina espírita são entendidas, então, como já dissemos, de mecanismos de correção para os erros cometidos nas vidas anteriores. Elas são essenciais para o processo de purificação do espírito e para a restauração do equilíbrio moral e espiritual, que pode ter sido comprometido por atos anteriormente realizados, reforçando o que já foi dito. Essas experiências, muitas vezes percebidas como adversidades ou sofrimentos, elas não são punitivas por natureza, mas redentoras, com fins pedagógicos, fins de ensinamento, né? Com fins pedagógicos. O espírito, ao enfrentar tais dificuldades, tem a oportunidade de compreender profundamente as consequências de suas ações passadas e de desenvolver uma maior empatia e compreensão pelos outros. Então, isso promove uma conscientização que motiva o espírito a adotar comportamentos mais virtuosos e alinhados com as leis morais universais. Então, desculpa. É importante ressaltar que o nosso comportamento e os nossos hábitos da vida atual influencia diretamente as expiações acordadas.
Se levamos uma vida de caridade e humildade, nossas expiações podem ser atenuadas. A dor é inevitável, mas o sofrimento é sempre opcional. Tá? O sofrimento serve como um alerta de que nossas atitudes e comportamentos precisam mudar. Tá? Já discutimos a importância de nossos pensamentos que emitem frequências conectando-nos a entidades superiores ou inferiores, né? Nós já falamos desse assunto. Portanto, então, devemos vigiar os nossos pensamentos para evitar sofrimentos desnecessários que possam impedir a nossa evolução espiritual. Então, é aquilo, né? Se nós fazemos boas ações, nós seremos agraciados com os efeitos dessas boas ações. No livro A Vida Escreve, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, relata a história de Saturnino. Eu acho que alguns de vocês, ou todos, já conhecem, que implorou vir em uma existência humilde e que viesse a perder no trabalho o braço mais útil, devido a uma má conduta em vida anterior que fez a uma pessoa perder o braço direito. Então ele pede para vir e perder um braço, né? Por causa de um ato que ele cometeu numa vida interior. Um Mas, minuto, viu, Jorge? Jorge, um minutinho. obrigado, obrigado, Marta. Obrigado. Mas então, Saturnino, desde a primeira mocidade, tem os pés no caminho do bem aos outros, por débito. Então, eu estava falando, né, comentando, nós estávamos aí Saturno. falando sobre a história do Saturnino, né? Que ele, num planejamento encarnatório dele, ele pediu para que ele viesse numa próxima encarnação e que ele perdesse o braço mais útil devido a uma má conduta em vida anterior, que fez uma pessoa perder o braço direito. E aí, mas então, esse Saturnino, desde a primeira mocidade, ele tem os pés no caminho do bem aos outros. Por débito legítimo, alijaria ou perderia, né, todo o braço. Mas, como ele praticava a bondade, ele perdeu só um dedo, né? Então, aí a importância, né, de nós estarmos sempre ligados a fazer o bem, né? A fazer aquilo que Jesus, que Deus espera de nós, né? E isso pode, de uma certa forma, aliviar certas provas, aliviar certas expiações, né? Que nós mesmos escolhemos para passar no plano encarnatório, né? Então, esse processo não é apenas sobre enfrentar dificuldades, mas sobre transformar essas experiências em alavancas para o crescimento pessoal e espiritual, permitindo ao espírito evoluir de forma mais harmoniosa e alinhada com os propósitos divinos, entende? Então, nós podemos ajudar, nós podemos aliviar um pouco, não evitar de passar pelas provas e expiações, mas podemos, com os nossos atos, as nossas atitudes, a gente pode aliviar alguma coisa, se formos merecedores, né? Então, na evolução do mundo, dos mundos, né? Vamos falar assim um pouco dos estágios de provas e expiações. A doutrina espírita nos ensina que os mundos passam por estágios evolutivos distintos, cada um caracterizado por um nível específico de progresso moral e material
de seus habitantes. Então, o planeta Terra, o nosso planeta Terra, não é diferente, né? E as demais moradas que Deus tem, né, também deve ter lá os seus estágios, né? Então, entre estes estágios, o mundo de provas e expiações representa um ponto crucial na jornada evolutiva dos espíritos. Os mundos são classificados conforme o seu grau de evolução moral e material. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, descreve essa classificação dividindo os mundos em cinco categorias principais. Aí ele chama de mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Mundos primitivos, então, um pouquinho sobre cada um deles. Os mundos primitivos são aqueles onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana. Nesses mundos predominam os instintos básicos e a vida é simples e rudimentar, né? Já estudamos também sobre isso. Nos mundos de provas e expiações, né, como a Terra, são caracterizados pela presença do mal e pela predominância das dificuldades. Esse estágio é essencial para o aprendizado e a purificação, pois é nele que os espíritos têm a oportunidade de corrigir suas falhas e desenvolver suas virtudes, através das provas e expiações que enfrentam. Então, em um mundo de provas e expiações, os desafios são abundantes e variados, servindo como catalisadores para o progresso espiritual. Então, no mundo de provas e expiações, o fundamento é o progresso espirituais. Então, muitas provas, muitas dificuldades, né? E nós precisamos estar sempre nos preparando para vencê-las, né? E proceder de tal maneira que nós possamos evoluir o mais rapidamente dentro desse progresso espiritual. E o mundo de regeneração? Conforme os espíritos evoluem e purificam suas almas, os mundos de provas e expiações gradualmente se transformam em mundos regenerados, onde o bem começa a prevalecer sobre o mal. Esse processo de transição é marcado pela melhoria nas condições de vida, pelo aumento da fraternidade e pela prática mais ampla das virtudes. Assim, o estágio de provas e expiações não é um fim em si mesmo, mas um meio necessário para o progresso contínuo dos espíritos. Através das experiências desafiadoras vividas nesses mundos, os espíritos se preparam para habitar mundos mais elevados, onde a paz, a harmonia e o amor são as forças predominantes. Dessa forma, então, podemos compreender que o processo evolutivo dos mundos acompanha o processo evolutivo dos espíritos que moram no planeta. É uma expressão da justiça e misericórdia divina, oferecendo a todos os espíritos as oportunidades necessárias de acordo com o seu grau de evolução. Conclusão: quando estamos aqui então na Terra, influenciados pelas nossas ideias materiais, tendemos a ver apenas o lado doloroso das provas e expiações pelas quais passamos. Por isso, parece natural escolhermos aquelas, né, provas e expiações que achamos que podemos conciliar com os prazeres materiais, tá? É uma tendência, né, da gente puxar a, a brasa para a nossa sardinha, né? No entanto, na vida espiritual, nós conseguimos comparar esses prazeres passageiros e grosseiros com a felicidade duradoura que vislumbramos. E os sofrimentos terrenos deixam de nos impressionar no plano espiritual, na vida espiritual. Assim, então, o espírito pode escolher passar por uma prova muito difícil
e, consequentemente, ter uma existência angustiante, na esperança de alcançar rapidamente um estado melhor. É como um doente que escolhe o remédio mais amargo para se curar mais rápido. Então, da mesma forma, alguém que deseja descobrir um novo território não busca caminhos fáceis e floridos, né? Mas aceita os riscos e dificuldades, sabendo que a glória o espera se tiver sucesso. Por quê? Porque os caminhos mais fáceis, mais floridos, já foram trilhados, já podem ter sido trilhados. E qual é a vantagem? Qual é o sucesso que você vai alcançar? Então, os caminhos mais difíceis trazem recompensas maiores, né? A doutrina que ensina que podemos escolher nossas existências e as provas e expiações que enfrentaremos deixa de parecer estranha quando entendemos que, uma vez desprendidos da matéria, os espíritos veem as coisas de modo diferente de nós materializados. Eles têm uma visão mais ampla e focam na meta final, que é muito mais valiosa do que os prazeres temporários do mundo. Então, após cada existência, os espíritos veem o progresso que fizeram e entendem o que ainda precisam purificar para alcançar esta meta. Por isso, aceitam voluntariamente as adversidades da vida corpórea, pedindo as provas e expiações que acreditam ser mais eficazes para avançar mais rápido. Não devemos nos surpreender quando um espírito não escolhe a existência mais fácil. Ele sabe que, no estado de imperfeição em que se encontra, não pode gozar de uma vida sem amarguras. E é justamente para atingir essa vida sem sofrimentos que ele busca se melhorar. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus. E aí, vamos voltar um pouquinho lá naquele vídeo do Chico, né? E focar nas orientações do Emmanuel para o Chico, tá? E na explicação que o Emmanuel dá para o Chico, que aquele espírito, aquele menino, teve várias encarnações e em todas elas, tá? Ele cometeu o suicídio, né? Ele tirou a vida. Então ele foi criando esse passivo, né? Ao longo do tempo, tá? O fato, quando Emmanuel diz para ele, deixa amputar, tá? Também os braços, porque isso evitou que ele fizesse ou praticasse um novo suicídio, tá? E eu quis trazer essa coroa de espinhos para dizer que Jesus, né? Ele também suportou o sofrimento. E Jesus já era puro, mas ele suportou todo o sofrimento que ele passou ali na Via Crucis e tal, né? Para nos demonstrar que o sofrimento pode elevar a nossa moral e elevar o nosso espírito, e é dessa forma que nós podemos evoluir, tá? Então, uma boa noite a todos, tá? E que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, sempre abençoe nós e nos fortaleça para nós podermos vencer as dificuldades da nossa existência.